Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath, venho aqui pra gente conversar sobre uma das estreias do Prime Video que chegou nesse dia 30 de setembro no catálogo. O Exorcismo da Minha Melhor Amiga é a adaptação de um livro de 2016 e que vai contar a história do título. E se você tivesse a sua amiga ali possuída por um demônio e somente tu, ou principalmente só você ouvisse, entendesse e quisesse ajudar ela nesse processo a exorcizar o demônio que possuiu ela. É um filme que retrata a amizade feminina e também vai trazer toda essa áurea dos anos 80 dos filmes de exorcismo, e eu vou te falar um pouquinho mais sobre ele aqui no vídeo. O Exorcismo da Minha Melhor Amiga é baseado no livro de 2016 do Grant Hendrix, que foi lançado aqui no Brasil pela Intrínseca. É este livro aqui, ele tem um visual muito bonito, com essa capa que remete aos anos 80, o exorcismo, os filmes da época. Então, aconselho que você leia mesmo depois de assistir o filme, se você ainda não leu. Tanto nele quanto no filme a gente acompanha a Abby e a Gretchen, que são duas amigas inseparáveis desde os 10 anos, e elas têm esse vínculo muito forte. Só que chega ali o ensino médio, elas começam a ter outras amizades e formar um grupo bem unido junto com a Glee e a Margaret. No final de semana, elas resolvem ir para a casa do lago ali da Margaret e tomam um ácido para ver se entram numa vibe todo mundo junto. Só que no meio da noite, a Abby e a Gretchen acabam entrando ali numa construção abandonada que tem na propriedade, até que acontece algo realmente muito assustador e elas se separam. A Abby perde a Gretchen e quando ela consegue encontrar a amiga novamente na noite, ela está totalmente mudada e em pânico. Uns dias depois, quando as aulas retornam, aí começa a ser bem estranho e a gente percebe que algo aconteceu naquela noite com a Gretchen e ela pode sim estar possuída por um demônio. A sua única salvação, a única pessoa que ouve ela e que acredita nela é a amiga Abby, e elas juntas vão ter que tentar tirar aquele demônio do corpo da garota. Mas é claro que antes de resolver essa questão, se ela tiver solução realmente, a gente percebe que a Gretchen vai mudando e vai fazendo mal para suas amigas, muito mal. Vai se transformar em uma pessoa que ela não era, e isso vai testar a amizade dela com a Abby e também ali com as outras garotas. O filme é sobre isso, é sobre vínculos, é sobre amizade, é sobre teste dessa fé que a gente tem num amigo da gente, numa pessoa muito próxima, e quanto ela é capaz de fazer coisas para nos ajudar em situações muito difíceis. O filme é sobre isso, nessa estética de exorcismo. Sim, vai ter vômito, vai ter corpo meio retorcido, vai ter umas coisas nojentas, um corpo viscoso, né? Vai ter um padre, que não é padre, na verdade, é apenas um fisiculturista muito devoto e que teoricamente sabe fazer um exorcismo, e vai fazer isso tudo com todos esses elementos remetendo aos anos 80, a música dos anos 80 e também ali a estética, o visual das garotas, o cabelo, a maneira como elas se comportam. E algo bem interessante é que elas estão numa escola particular, elas são de uma escola particular católica, extremamente católica. Então a gente vai ver muito sobre isso e como os adultos acabam não acreditando naquilo que está acontecendo. E isso vai remeter também no livro e no filme questões de abuso, o quanto é difícil que uma pessoa acredite na pessoa abusada, né, na pessoa violentada, que aconteceu algo, e vai ter sempre aquela questão de provar, sempre a questão do olhar dos outros, do que os outros vão pensar, e é isso que a gente tem no filme.
Eu gosto muito, quem aí é fã de Stranger Things, fã dos anos 80 e de todas essas produções que estão remetendo ao período, vai gostar muito do filme e também da dinâmica ali da amizade das gurias. Elas são muito boas e elas entregam muito bem a essência das personagens e a gente acredita muito na amizade delas e no vínculo delas. O filme tem 1h30, ele é bem curtinho e talvez isso faça com que eu sinta falta de algumas lembranças, algumas coisas um pouquinho mais divertidas no começo, para a gente compreender ainda mais essa amizade. Também a questão da família das duas e de como elas se sentem em relação a elas. A gente tem, mas é pouco abordado, sabe? Fica ali só na superfície, o que é bem diferente do livro, falando algumas diferenças aqui para vocês. A obra que é mais voltada para um público jovem adulto, o filme realmente ele é mais adolescente, ele deixa as coisas que acontecem muito mais leves do que realmente está lá no livro, né? A questão da possessão, de como ela vai mudando, as coisas que ela vai fazendo são muito mais sangrentas e perturbadoras. E também aqui a gente tem a questão da sociedade, sabe, interferindo na maneira como essas garotas são, a questão de classe, já que a Gretchen e as outras amigas são ricas, estudam ali naquela escola particular, e a Abby é uma bolsista que está ali numa família realmente que trabalha o dia todo, a mãe trabalha o dia todo, a noite toda, mal fica em casa. O pai fica lá no sofá o dia todo vendo TV e colecionando cortador de grama. E existe esse sentimento de abandono e de que a família não fez o suficiente pela Abby, que ela vai ter, e também a relação da família da Gretchen com os pais que são violentos com ela, são em algum momento abusivo e que tem toda essa rigidez católica e moral que eles pregam e colocam na garota, que fazem com que ela muitas vezes pense em matar eles. Sabe, existem essas questões que são sim muito pesadas e como tu vai fazer essa adaptação e tu quer tornar ele mais acessível a outros públicos e a um público, digamos, mais jovem, tu acaba tirando essas partes, mas fazem falta porque está muito ali na essência da ligação delas e das personagens e do que o livro conta realmente. Outra parte que eu sinto falta, mas tem ali como um pano de fundo realmente a trilha sonora, é a questão das garotas com a música. Elas são fissuradas, todos os momentos do livro a gente tem trechos de músicas emblemáticas, importantes, que fazem referência sim ao período, e no filme ele realmente se torna apenas a trilha sonora. É uma trilha sonora muito boa, mas é apenas uma trilha sonora e não um elemento principal, não quase um outro personagem que a gente tem no livro. E por fim, algo que eu também sinto falta, que me fez assim gostar muito do livro, é o tom macabro, é claro. Eles conseguem fazer isso muito bem no filme, ali da metade pro final, quando eles basicamente focam muito ali no exorcismo dela, nas coisas que estão acontecendo e no que ela tá fazendo com as amigas. Mas no livro a gente tem um tom cômico também um pouquinho mais acentuado, fez rir muitas partes no começo, e isso parece que traria um elemento assim pra gente gostar um pouco mais do filme, além do que a gente gostou. Trazer essa gracinha, nem que seja no começo lá do filme, sabe? Pra depois vir aquela escuridão do exorcismo, do demônio, das coisas que estão acontecendo. Mas aí é um sentimento meu, porque infelizmente a gente não tem como, se a gente lê a obra original, que vai dar base a um filme, a gente fica com a sensação, sim, sempre tá pensando no que aconteceu no um, o que tá acontecendo no outro. Mas tá lá, as meninas que fazem as personagens, elas são muito boas, também tem todo um rolê, uma parte mais específica com a Glee e a Margaret também, que eu gosto, elas entregam ali questões importantes, porque é isso que o filme é.
Ele vai trazer esses temas relevantes na juventude, relevantes até mesmo hoje, mas de uma maneira que a gente compre como um terror bem de época de Halloween, bem um filme que poderia sim ter sido feito nos anos 80 e ele entrega isso porque ele não é exagerado em caracterizar a época e faz com que eu goste um pouquinho ali daquele sentimento que eles vão entregar dessa amizade. Porque o filme é sobre ter fé na amizade e como isso vai interferir, né? Como você pode salvar a sua amiga de uma situação extremamente abusiva, que poderia ser um relacionamento abusivo com os pais, né, com os familiares, com um relacionamento, mas também com um demônio. Sim, aconselho que você assista. É um filme voltado para um público adolescente, mas que vai trazer essa temática de Halloween. Estamos entrando em outubro, os filmes estão chegando. Tem já Abracadabra 2 na Disney Plus. Tem aqui a minha crítica sobre o filme já, se vocês quiserem assistir. E O Exorcismo da Minha Melhor Amiga vai ser um bom filme para você assistir nessa temática. E depois que você ver, me conte aqui o que você achou, se você leu o livro também, o que você achou dessa adaptação. E se você não leu, o que você sentiu? Eu queria muito ouvir de você, queria muito que você me contasse aqui a sua percepção sobre o filme. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar um likezinho. Beijos e até a próxima.